Então, boa noite a todos. Estamos começando mais um evento da APM Cursos, Academia de Cursos Médicos. Nós estamos aqui para falar hoje sobre sarcopenia e obesidade na nutrologia, a prevenção para um envelhecimento saudável. E a nossa convidada de hoje, a nossa coordenadora de nutrologia, a doutora Juliana Couto. A doutora Juliana é coordenadora da clínica EMTN, gestora de terapia nutricional da Fundação Hospitalar Dilson Gondinho, founder e RT do Inutro, Instituto de Nutrologia, Consultoria Integrados e Gestão em Terapia Nutricional Hospitalar, em Minas Gerais. Doutora Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada aí, Fred, a APM aí pelo convite, né? Já há algum tempo, né, que a gente já trabalha junto, né? Mas é um prazer agora nessa nova modalidade. Né? Vixe, nem sei quantos. São vários já. Né? Mas é um grande prazer. Muito bem, eu que agradeço, doutora, o seu tempo, estar aqui com a gente conversando, agradeço os colegas, né, que estão nos assistindo. O nosso objetivo aqui hoje é discutir um pouquinho o que a gente tem de mais moderno, né, que está chegando aí para sarcopenia, para obesidade, o que a gente pode fazer para tentar manter um envelhecimento saudável, como orientar nossos pacientes, né, em relação a isso também, como é que a gente pode estar atuando. Dentro desse objetivo, doutora Juliana, vamos falar um pouquinho sobre a questão da sarcopenia, inicialmente, né? Nós sabemos que existe o obeso sarcopênico, né? Daqui um pouquinho a gente volta a falar sobre esse tema, do obeso sarcopênico, mas vamos falar primeiro do paciente caquético, né? Do muito magro, do sarcopênico. Como é que você tem lidado com esses pacientes aí no seu consultório, no dia a dia? Como é que você tem feito a avaliação inicial, né? Chega um paciente para você, como é que você faz essa avaliação inicial? É lógico que tem toda uma avaliação da anamnese, né? Avaliação psicológica, né? Que a gente tenta ver ali se o paciente tem algum distúrbio, né? Psiquiátrico envolvido, mas do ponto de vista físico mesmo, como é que você faz? Vamos falar primeiro do diagnóstico, para depois a gente falar do que a gente pode fazer em termos de prevenção e de tratamento. Bem, assim, antes até de entrar, né, no tema sarcopenia, propriamente dito, eu gosto sempre de falar um pouquinho assim, que a gente tem que lembrar que a população está envelhecendo, né, Fred? Então, é um tema, acho que cada dia mais atual. Né? Hoje, só no Brasil, nós temos quase 29 milhões aí de idosos, e nós temos uma previsão aí de que, por volta de 2100, nós vamos ter aí no planeta cerca de 1/3 da população idosa. Então, eu falo que, apesar da gente estar falando aqui de nutrologia, eu acho que qualquer área da medicina hoje vai ter que ter um pouquinho de conhecimento, né, sobre as situações mais específicas que os pacientes nessa faixa etária vão trazer para a gente no consultório. Eu acho que todas as áreas da medicina vão ter que estar integradas aí nessa ação de tratamento para o bem-estar e qualidade de vida do idoso, porque afeta toda a família como um todo. Né? Então, eu acho que isso é um tema muito atual e a cada dia vai ficar mais atual ainda, cada dia mais perto de nós, né? Que estamos aí na prática. Mas dentro disso você falou da questão do sarcopênico idoso, você recebe só idoso, sarcopênico, ou jovem também, alguns jovens, você atende jovens, né, também, do ponto de vista da nutrologia. Eu atendo mais só idoso hoje, faço mais ortopedia do idoso, então, osteoartrite, dor, sarcopenia. Mas e o jovem? Te procura no consultório o jovem sarcopênico para ganhar massa, para melhorar o condicionamento também? Sim, isso é muito frequente, né? Eu acho que hoje, cada dia mais, porque hoje, apesar da epidemia e de obesidade, mas nós temos também uma população jovem que ainda não está adepta à atividade física, ou com a magreza, às vezes, fisiológica, né? Querendo ganhar aí massa muscular no dia a dia, para fins, às vezes, até estéticos, mas outros também com doenças específicas, né? Eu atendo muito patologia no consultório. Então, às vezes, adolescentes com doenças inflamatórias intestinais, né? Doença de Crohn, retocolite, ou pacientes até com autismo, né, e que tem uma sarcopenia acentuada, com dificuldade de deambulação, com deficiências vitamínicas, dificuldade de absorção de nutrientes, e isso hoje tem sido cada dia mais frequente no consultório, isso é uma rotina.
Como é que você faz essa avaliação? Você usa medidas antropométricas, a fita métrica, o paquímetro, ou você já pede logo a bioimpedância, a composição corporal na densitometria? Como é que é a sua rotina? O que é que os estudos têm mostrado que é melhor hoje? Na verdade, a gente acaba utilizando um pouco de tudo, né? Depende, às vezes, do que a gente tem à mão naquele momento e daquilo que o paciente vai ter recurso para fazer para a gente também no consultório. Mas, inicialmente, a gente acaba, né, fazendo IMC, peso, altura, apesar da gente saber que ele não é diagnóstico, é muito falho, né, na composição corporal, mas acaba que a avaliação inicial chegou no consultório, acho que do nutrólogo não tem como. A gente pesa, né? A gente vai ter altura, estimar índice de massa corporal, vou fazer realmente todas as medidas ali de cintura, de quadril, circunferência de braço, de panturrilha, que a gente sabe que para sarcopenia no idoso é a medida hoje com maior exatidão que a gente tem, né? É a medida isolada de maior exatidão. A partir Você disso usa os aí, 33 centímetros? na verdade, aí vai depender, né? Porque abaixo de 31 é sarcopenia aí para todo mundo, né? Mas Uhum. aí vai mudar um pouquinho, né? Se for homem ou se for mulher. Né? No homem, na verdade, vai ser menor que ou igual a 34, é provável sarcopenia, menor que 34 aí já vai ser sarcopenia. E na mulher já muda isso aí para 33, né? Ok. Então, isso aí a gente já usa de rotina. Outra coisa que eu uso de rotina também é a pressão palmar, né? Porque Uhum. essa força me vai O hand oferecer grip. o hand grip, né? Porque hoje a gente sabe que sarcopenia não é somente perda de massa muscular, né? A perda de massa associada à perda de força muscular, né? Então, foi um conceito que mudou aí já há alguns anos, né? Até 2010, sarcopenia era só perda de massa muscular. Hoje a gente sabe que não, é um conceito que teve que ser acrescido aí, perda de massa com perda de força. Então, acho que o uso do hand grip, ele é essencial para a gente determinar isso aí. Alguns pacientes a gente pede sim a densitometria, faz o DEXA, né? A gente sabe aí que é padrão ouro para diagnóstico. Alguns a gente, às vezes, eles não têm esse acesso, né, a esse recurso, então a gente vai acabar usando realmente a antropometria, o hand grip, a bioimpedanciometria é de rotina, eu faço em todos os pacientes que chegam no consultório, né, para estimativa de massa magra, massa gorda e do ganho com o tratamento, para a gente saber se nosso tratamento está tendo um resultado efetivo, se aquilo que está ganhando é realmente massa muscular ou se nós estamos, né, fornecendo mais massa gorda e ganhando peso do mesmo jeito. Então, ela me dá essa diferenciação. Então, a gente acaba usando todo o arsenal. Vai depender aí do tipo de paciente, do recurso que a gente tiver no momento. Você costuma fazer a performance muscular, o paciente andar 3 metros, voltar 3 metros Sim, para ver a velocidade, né? O a TUG. velocidade de marcha, isso. Aham. Outro que eu costumo usar muito também é o teste, né, de sentar e E levantar, levantar, né? né, para a gente ver aí essa questão da força dos membros inferiores, e ele dá um valor preditivo bem interessante, né? A Em 15 velocidade de marcha, segundos, o paciente tem que levantar pelo menos 5 vezes, né? pelo Sentar menos e cinco levantar pelo vezes, menos 5 vezes. isso, pelo menos 5 vezes, né? E sem um grau de cansaço também, né? A gente tem que ser uma Uhum, coisa, um movimento fácil, né? Não pode ser aquele uhum. movimento altamente cansativo também, né? Então, às vezes o paciente no segundo já está cansado, a gente já fala, não, o teste já deu positivo, não precisa nem de Uhum. continuar, né? Então, e outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, às vezes quando a gente está dando aula a gente percebe, é a questão de não repetir o teste, né? O teste só é válido na primeira vez, porque na segunda o paciente já tem um desgaste, Já está né? cansado, né? Então, ali a gente já vai ter, às vezes, um teste com um resultado falso. Então, ele só vale uma vez. Acho que muito importante lembrar aquela questão de que tem que estar sentado na cadeira, com os pés, né, as plantas dos pés totalmente no chão, né? Colocar os braços nessa posição para não apoiar na cadeira, que é instintivo, né? A gente apoiar os membros na cadeira e aí fazer esse movimento de levantar e sentar 5 vezes em pelo menos 15 segundos, a gente já tem uma resposta bem interessante aí, diagnóstica, né? Para a gente poder programar nossa propedêutica.
Achei bem interessante você falar a questão de até 2010, né, não ter um padrão bem definido de avaliação. Os geriatras, né, que estudavam bastante a questão da sarcopenia, estudam ainda. Então, tem o European Working Group, né, Sim, for Sarcopenia, que em 2010 publicou justamente na revista Aging, Envelhecimento, essa padronização dessas três situações da medida da sarcopenia, né? Então, você tem três sim. parâmetros, que é a massa muscular, a força e a Força, performance muscular. performance. Se a massa estiver diminuída, está em pré-sarcopenia. Se a massa e um outro parâmetro, seja a força ou a performance, estiver diminuída, é sarcopenia. É Então, dois sarcopenia. parâmetros, sarcopenia. E três parâmetros, sarcopenia severa. Severa. Esse Isso. ainda é a escala que eu uso, que eu acho que ela é mais didática e mais completa. Apesar de, em 2019, 2020, ter sido feita uma revisão, né, dessa escala, dessa classificação, onde não se deu tanta importância à massa muscular. Como você bem falou, né, a sarcopenia hoje se pensa mais na questão da força e da performance muscular, não tanto a Tá. massa. Hoje, E pelo próprio, né, esse consenso, né, do Grupo Europeu aí de 2019, a gente tem, foi uhum, exatamente isso aí que você falou, perda de força, sarcopenia, não tem discussão. uhum, Perda de força e massa muscular, confirmou 100%, né? Agora, perdeu força, mais massa e função, a grave. Então, hoje está realmente focando mais na perda da funcionalidade, né? Então, que é isso. exatamente na questão da qualidade de vida. Né? Então, hoje, Mas praticamente, eu gosto de usar essa classificação de 2010, porque a gente vai falar de tratamento agorinha, ela remete ao tratamento também, né? Você sim, classificar o paciente em pré-sarcopenia, você faz um tratamento. Em isso, sarcopenia, você faz outro. Em sarcopenia severa, você vai pensar em outros medicamentos, outros outros medicamentos. tratamentos. Né? Não adianta eu dar whey protein só o whey protein para o vozinho que está acamado ou cadeirante, né? Não, Ele não não vai vai sair resolver. andando da cadeira, ele Não não vai vai levantar da resolver, cama com não. whey protein. Então, a gente tem que pensar em outros tratamentos, a gente vai discutir isso logo. Então, acho que essa classificação de 2010 é bem interessante, porque ela favorece o seu raciocínio em termos de o que utilizar. E eu queria te perguntar ainda, dentro do diagnóstico, né? Você falou do hand grip, né? Que o dinamômetro já foi bastante caro, né? Os aparelhos, o Jamar, custa aí R$ 3.000, R$ 2.000, que é aquele que a gente usa no Detran, né? O pessoal vai lá fazer a Sim, força no Detran. Mas hoje é bem fácil você ter o dinamômetro digital, que você compra em qualquer site desses aí de compra online, que custa 150, R$ 200. Então é bem tranquilo sim. você ter esse dinamômetro no seu consultório, né? Acho que não é um impedimento hoje você ter a dinamometria no consultório, tá? Não, É, hoje é bem tranquilo, né? Como você falou, é um recurso barato, né? Que já foi sim, caro, hoje não. A gente só tem que tomar cuidado, às vezes, para fazer um ajuste das tabelas, né? sim, Porque aquela tabela de força do digital é um pouquinho diferente dos parâmetros cientificamente comprovados. Mas a diferença é pequena, não é uma diferença é. tão relevante. Dá para usar tranquilamente, né? Com um grau de diagnóstico bom. Quando eu não tinha o dinamômetro no consultório, eu mandava o paciente apertar a minha mão para ver se ele estava forte. Aí eu falava assim, ó, aperta a minha mão aí, quero ver se está forte. É lógico que é um É. parâmetro bem subjetivo, né? A Não, força que o mas paciente vai ter. tirando aí a galera mais jovem aí, né? Nós aprendemos foi dessa maneira, né? É, Era apertar a mão direita, apertar a mão, agora com a mão esquerda, coloca mais isso. força, vamos ver. Nós aprendemos, foi isso aí mesmo, né? Agora, esses recursos aí Então, de dinamometria é uma novidade, né? Que o pessoal já está sendo, vamos colocar, treinado com eles, né? E vai aparecer coisa mais nova. Agora, nós, então, nós, e nós, dentro, nós crescemos com poucos recursos. e dentro dessas coisas mais novas, você usa o questionário SARC-F, que o Uso. SARC-F, ele não usa dinamometria, né? Você pode ver se o Sim, paciente tem sarcopenia sem precisar fazer a dinamometria, né? Caso o colega não tenha o aparelho no consultório. o SARC-F, ele leva muito em consideração aí a panturrilha,
né? Então, você vê como, assim, praticamente uma panturrilha com o perímetro diminuído já fecha o diagnóstico, né? Porque Isso. os outros todos, a pontuação é bem baixa, né? Então, se tem a panturrilha positiva, é por isso que a gente frisa muito, né? A medida hoje mais utilizada realmente é a de panturrilha. E uma coisa que eu acho muito interessante, né, aí nessa questão da panturrilha, né, é o ajuste da circunferência da panturrilha, né, que foi um trabalho até de pesquisadores brasileiros. Então a gente saiu aí na frente aí, né, e padronizou isso aí praticamente no mundo inteiro, porque a gente tinha um erro aí, né, na medida, pacientes nos dois extremos, né? Pacientes muito magros ou os pacientes mais obesos. Então, se eu ia Uhum. medir uma circunferência de panturrilha no paciente mais obeso, uma boa parte ali era gordura, e ela não ia dar abaixo de 31, né? E eu ia Uhum. falar que aquele paciente não estava sarcopênico, mas ele tem obesidade sarcopênica. No outro extremo, a mesma coisa, o paciente muito magro, às vezes ele tem uma boa massa muscular, mas está subestimado pelo baixo peso, não é uma massa muscular de boa qualidade, uma massa muscular que tem força, então que vai ter funcionalidade. Então, foi em 2019, né, que teve a publicação desse trabalho, fazendo essa correção. Então, você faz sua medida, se a pessoa tiver índice de massa corporal aí abaixo de 18,5, o valor que tiver dado, vamos supor que deu 28, eu somo mais 4. Então, o paciente que, teoricamente, ia dar o diagnóstico de sarcopenia já não é mais, né? Uhum. O sobrepeso, que seria entre 25 a 29,9, eu subtraio 3 da medida que eu encontrar. A obesidade, entre 30 e 39,9, a gente subtrai 7 da medida, e a obesidade, né, já mais a mórbida, acima de 40, a gente subtrai 12. Então, já é um trabalho validado, publicado, que está sendo utilizado no mundo inteiro. Então, hoje, para a gente ter uma boa medida de panturrilha, inclusive lançar lá no SARC-F, a gente tem que fazer esse ajuste, né? E deixa eu te perguntar, para a gente concluir essa parte de diagnóstico, né? E já ir para a parte de tratamento, você lembrar os colegas, né, que podem mandar perguntas aí no chat, a gente vai responder, Sim, né, dentro do possível aqui que a gente entender, né, e conseguir responder aos colegas, iremos responder todas as perguntas, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no chat, fica à vontade. Dentro da questão do diagnóstico, se de quanto em quanto tempo você repetiria essa avaliação? É de 3 em 3 meses? É todo mês? Por exemplo, eu vejo alguns colegas na academia, e o pessoal da academia, às vezes, fazendo avaliações mensais. Eu não sei se dá tempo de você ter um resultado em um mês, né? A gente sabe que o músculo, ou você ganha muito rápido também, ou perde rápido, né? Diferente do osso, né? Da osteoporose, que demora anos para perder e anos para ganhar. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, eu acho que menos de 3 meses é um tempo que não dá para avaliar muita coisa. Como é que é a sua rotina de avaliação em termos de retorno, de quanto em quanto tempo você faz esse retorno? olha, essa avaliação realmente ela teria validade pelo menos com 3 meses. Antes disso, como você falou, o músculo ele responde, mas não é nessa velocidade, né? Então, às vezes, a gente pode ter assim, até um falseamento, e o que eu acho pior, aquela angústia do paciente, né? De falar, poxa, eu esforcei muito esse mês e não tive resultado, o tratamento não está funcionando. Então, vem aquele questionamento, e às vezes vem aquela até uma falta de adesão do tratamento por essa expectativa muito rápida que nós mesmos podemos criar no paciente. Então, acho que a gente tem que saber abordar o paciente, falar que vai ter um bom resultado, mas que é gradativo, é um pouco mais lento, que se ele tiver paciência, ele aderir ao tratamento, tanto, né, físico, como medicamentoso, como suplementação, os acompanhamentos, ele vai ter resposta, mas que isso leva algum tempo. Então, eu gosto sempre, às vezes, de falar com o paciente, falar, olha, eu não vou repetir o seu exame todo mês, porque não vai ter resultado, isso só vai gerar um pouco de ansiedade, então vamos aguardar para repetir a cada 3 meses, para a gente ter um resultado real, saber como evoluir, e aí eu acho que se a gente souber abordar bem o paciente, a gente tem uma tranquilidade e consegue evoluir de uma boa maneira. O Muito pessoal está bem. pedindo aqui, Fred, para A disponibilizar a referência, né? referência, isso, eu vou tentar No mandar final, aqui.
No final a Tá, gente manda aí, a gente vai falando aqui, conversando, e as referências vai mandando no final. E eu vou fazendo as tá. perguntas à medida que for entrando aqui no assunto, né? Essa da creatina HMB, daqui um pouquinho a gente faz, tá? Vamos falar um pouquinho do tratamento agora, Juliana, da sarcopenia. A gente sabe que o paciente começa, nós, né, começamos a perder, não você, mas eu comecei a perder a partir dos 40, Todos 1% nós, de, todos nós começamos nessa faixa de é, idade. 1% de massa Aham, muscular, né, ao ano aí, 1% de cartilagem, 1% de osso. Então, por isso que a sim, vida começa aos 40, né? A gente tem que saber prevenir o envelhecimento e mudar o nosso estilo de vida. sim, com Mas certeza. todos nós sabemos também que o adolescente, a criança, o jovem que faz exercício, existe a questão da memória muscular, né, do número menor de adipócitos, né, tem toda uma questão envolvida aí em você estimular o exercício, né, a alimentação saudável desde a infância e adolescência, né, todos nós sabemos isso. Mas vamos já avançando aqui, né, na faixa etária dos nossos pacientes e chegando ali naquele paciente, pode ser um paciente jovem mesmo ainda, mas Uhum. que está pré-sarcopênico, né, um paciente de 30 anos ou de 60 anos, está com pré-sarcopenia. Então, ele começou a perder massa ou não ganhou massa, né? Um paciente hipermóvel, que não, é difícil ganhar massa, que tem problema no colágeno. Então, é o paciente jovem ou idoso que não ganhou massa ou perdeu massa. Qual é a sua orientação para esse paciente? Como é que a gente vai prevenir a sarcopenia? Eu acho que a primeira coisa é realmente a gente estimular a atividade física, né? O exercício resistido, né? Ele é essencial. A gente vai entrar aí também com um plano alimentar adequado. Não adianta nada só a gente fazer uma atividade física se você não tiver uma alimentação adequada de sustentação. Se for um paciente desnutrido, a gente tem que pensar não somente em creatina, em HMB ou em proteína, nós vamos ter que ter uma dieta hipercalórica, além de hiperproteica, né? Então, nós vamos ter que adequar a realidade do paciente, se é um paciente desnutrido, se é um obeso sarcopênico, para a gente poder adequar um plano alimentar ideal. Aí, com uma atividade física de resistência, né? E aí a gente vai ter que entrar aí, às vezes, com as suplementações adequadas, como já perguntaram aí, a creatina, o HMB, o whey, se a gente não conseguir atingir, né, a meta proteica via alimentar, que às vezes é comum, principalmente no paciente, vamos trazer para a nossa faixa etária, que nós estamos discutindo mais aí no idoso, né? O idoso ele tem uma dificuldade de comer proteína, por causa de dificuldade da mastigação, às vezes até o acesso mesmo, né, à carne e a outras proteínas não está com custo, né, muito favorável, a gente tem que lembrar disso também, né, em várias situações. Vai ter também aí, né, o idoso às vezes não gosta mesmo de carne, ou tem vergonha também de comer fora de casa, por questão da falta de dedição, de comer próximo dos parentes, porque vai ter essa dificuldade, ou se tiver uma sarcopenia, vai ter uma dificuldade aí da deglutição, vai ter uma disfagia que vai comprometer também. Então, nem sempre a gente vai conseguir atingir esse aporte proteico. E aí nós vamos precisar complementar realmente com o whey protein, né, fazer alguns ajustes para que a gente consiga já prevenir essa pré-sarcopenia, que seria o ideal. A quantidade de proteínas que o idoso tem que gerir em relação ao adulto jovem é 1,5 vezes, né? Aí a gente vai ter, às vezes, algumas variações, né? Porque o idoso saudável vai ser na faixa de 1,2 gramas, né, por quilo por dia. Se já for um idoso com uma doença aguda ou uma doença crônica, né, pode ser um cardiopata, com uma doença inflamatória, já é de 1,5 a 2 gramas, desde que a gente tenha função renal para isso, né? Porque já com uma doença renal crônica, né, os padrões realmente modificaram novamente, né, voltou para 0,8, apesar de que o último CADIGO, né, o último consenso aí de nefrologia aí, ele apertou bastante, mas quase ninguém está usando, né, os próprios nefrologistas, eles colocaram entre 0,4 a 0,6. É quase que impossível montar um plano alimentar para o renal crônico com esse valor de proteína, e nem os néfros, apesar do consenso ter colocado, estão utilizando no dia a dia, né? Então, a gente utiliza Ok. praticamente 0,8 mesmo,
no caso de uma taxa de filtração aí menor que 30 ou entre 30 e 60. Uhum. Então, vai depender da função renal do paciente. Sim, o paciente rígido é na faixa de 1,2 a 1,5, o paciente com a Tá, doença aguda ou crônica entre 1,5 a 2, desde que tenha função renal. ok. Então, tem que sempre avaliar a creatinina, o clítico de creatinina, para a gente ter essa ideia, Sim. né? Lembrando que a Tá, creatinina no idoso vai estar sempre um pouquinho mais aumentado, tocado, né? né? Uhum. Isso. Tá. Então, paciente para prevenir pré-sarcopenia é atividade física, principalmente exercício resistido, né? Sim. Aumenta de ingesta proteica, caso não possa comer a carne por algum motivo, aí entra com ovo, né? E, Ovo. e whey protein, né? Que seria. E as vitaminas? A vitamina D tem alguns estudos mostrando que ela pode aumentar em 30% a massa muscular, né? Se Isso. você der ali em torno de pelo menos 2.000 unidades por dia, que daria 14 mil por 14 semana ou mil por 50 semana. mil por mês, né? Isso poderia aumentar a massa muscular do paciente. Você passa a vitamina D nessa dosagem? Eu passo primeiro, eu costumo dosar, né, e ver o Uhum, valor que está para a gente adequar para ficar pelo menos acima de 30, que é o recomendável nessa faixa etária, né? Porque uhum, a gente pega, às vezes, idosos com vitaminas D extremamente baixas. Eu já peguei idoso com 9, com 10, 12 de vitamina D. Eles não gostam muito do sol, né? Queima a pele está mais fina, eles têm medo do câncer de uhum. pele. A gente sabe que também a conversão de vitamina D da pele do idoso, né, ela vai É ser menor, mais né? baixa, vai ter mais dificuldade, mesmo que ele venha tomar sol. E eu costumo medir exatamente para eu poder saber o quanto de vitamina D que eu vou pelo menos iniciar, porque às vezes a gente tem que fazer aquela dose de ataque, né, padronizado aí pela Sociedade Brasileira aí de Ortopedia e Osteoporose, né, 50 mil unidades por 8 semanas, e depois a gente manter pelo menos 14 mil no sarcopênico ou no paciente com osteopenia ou osteoporose. Agora, hoje a gente tem outra molécula, né, o calcidiol, que quando a Sim. gente tem aí a vitamina D extremamente baixa, como a gente às vezes costuma pegar, 9, 12, 15, a gente dá um up aí com calcidiol, aí eu dou 30 dias, que é o padronizado, eu vou aferir após os 30 dias essa vitamina D, ver a quanto chegou, né? Porque nem sempre a gente consegue chegar a 30, apesar que ela sobe bastante. Dependendo de quanto tiver chegado, eu coloco aí mais 4 semanas, 50 mil semanal e vou para as 14 mil. Se já tiver Tá. atingido a meta, aí eu coloco os 14 mil de manutenção. Então, lembrar para os colegas que os parâmetros de vitamina D são abaixo de 30, né, está com deficiência, acima, entre 30 e 60 é um range, é um valor adequado, Adequado. acima de 100 seria um valor tóxico, né? Isso. Na 25 OH vitamina D, E né? é uma questão, Frederico, que eu gosto muito de chamar a atenção, porque eu já tive o desprazer de pegar alguns casos, principalmente, né, nessa época aí da pandemia, né, de Covid, Sim, de alguns pacientes idosos chegaram ao consultório com os filhos suplementando vitamina D, né, aleatoriamente para 50 prevenção mil de por Covid. dia, né? Era 50 mil por 50 mil por dia, dia. era É. cada coisa absurda. E eu tive duas pacientes, foram duas mulheres, que uma rebaixou consciência, intubou, então, para fugir do entubado do Covid, ela intubou por causa da vitamina D, né? Ela ficou cerca de uma semana na UTI, graças a Deus ela saiu bem, voltou para casa ainda com uma certa dificuldade de deambulação, ela chegou a uns 150 de vitamina D, fez uma intoxicação, uma hipercalcemia importante, né? E teve uma outra que também foi uma idosa de quase 90 anos, o filho também repondo nessas doses absurdas, ela fez uma arritmia importante por hipervitaminose B. Agora, aproveitando aí o ensejo, né, apesar que a gente está falando mais do idoso, mas que eu me lembre aqui agora, eu devo ter aproximadamente hoje no consultório umas 6 a 8 adultas jovens e adolescentes, uma ou duas nesse meio aí, com nefrocalcinose induzida por Sim, hipervitaminose D. Então, a gente tem que ter um critério muito grande, né? Não é quanto mais melhor, né? A gente repôs e tem que monitorar.
né? Eu acho que criou uma cultura de hipervitaminose D que está se tornando um pouco perigosa, né? Então, a gente Hoje tem que ter cautela. nós temos comprimidos, né, no mercado de até 100 mil 100 mil unidades, né? Tem de unidades. 50 mil, 100 mil, que é factível você prescrever, né? Eu acho que até Uhum. 100 mil unidades é um valor, porque o FDA considera 2 mil unidades por dia seguro para todo mundo, inclusive para Isso. recém-nascido, né? Aham, isso. E a dose de ataque, que seria um tratamento para uma doença, né? Você fazer 50 mil por semana, que seria 200 mil por mês, então também está dentro dos guidelines, dentro do padrão, você fazer até 200 mil por mês. Então, eu acho que o comprimido de 100 mil, injeção de 100 mil, por exemplo, um paciente bariátrico que não absorve o comprimido, né? Um paciente idoso com distúrbio intestinal que não absorve, que não sobe, acho que é interessante essas doses de 50 e 100 mil. Agora, hoje mesmo atendi uma paciente que tomou uma injeção de 600 mil UI. Nossa. Então, essas doses de 600 mil, 1 milhão e 200, elas são prejudiciais e vão levar a nefrocalcinose e insuficiência renal. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, hipercalcemia, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado para que isso não ocorra, né? Eu acho que outra coisa interessante que você falou é a questão da metabolização da vitamina D. Então, o colesterol é metabolizado pelos raios ultravioletas na pele em colecalciferol, que é esse que a gente dá, de 7 mil 7 mil. e 50 mil e. Aí vai para o fígado e vira o calcifediol, sofreu uma hidroxilação, que é esse medicamento novo que você falou, vou falar o nome dele aqui, porque só tem um no mercado, Não, que é tem o dois. Deprev Ative, né? Tem o Agora a Biolab lançou um, né? Que é o não, tem Ative o, B, não, tem tem o Adera Max. Adera Max. Então, É, agora já temos três, então. é. Então, Ah, eles são calcifediol. Ele já é uma metabolização hepática do colecalciferol. Então, para pacientes hepatopatas, né? Pacientes com isso. esteatose hepática mais importante, cirrótico, etilista, pacientes que usam remédios crônicos que vão interferir lá no fígado, né? E vão interferir na metabolização da vitamina D. Então, esses pacientes, o ideal seria dar o calcifediol, que ele é de 10 microgramas ao dia. Então, a Isso. dosagem é totalmente diferente. E a forma de E tomar, né? Porque a gente tem que isso, pensar, aí, colecalciferol ele absorve melhor na presença de gorduras, então sim, ele após lipossolúvel, né? isso, então após o almoço ele teria, por exemplo, uma absorção melhor. Já o calcifediol, ele não tem interferência, pode ser tomado a qualquer horário do dia, né? Uma dose diária, né, por 30 dias, que se pode repetir por mais 30, mas mais do que isso não é recomendado, não se tem estudos ainda a respeito dessa repetição, né, por mais É. vezes. Então, é uma E, droga que eu tenho utilizado e tenho isso. tido uma resposta muito boa. E o Aqueles pessoal pacientes da rebeldes, Nefro, rebeldes, justamente. E o pessoal da Nefro já usa o calcitriol, né? Que já é a calcitriol. segunda hidroxilação renal. Então, o calcitriol só para pacientes renais crônicos. E quem vai Isso. prescrever é o É o, nutrólogo ou o nefro, é né? o nefro. Avaliando essa necessidade do paciente. Também vi pacientes esse mês tomando calcitriol para melhorar a osteoporose e chegou com hipercalcemia no Semia. consultório. Eu perguntei, quem passou isso para você? Não, foi o meu médico, passou porque falou que era melhor. Sobe muito rápido, né? Sobe muito rápido o cálcio. Então, a gente tem que ter cuidado com essas medicações, tá? Porque É, eles podem causar uma hipercalcemia e hipercalcemia pode matar o paciente, né? tem se feito, né, o calcitriol, né, essas terapias de infusão, né, Sim. e com isso a gente tem recebido complicações. Na verdade, são renais crônicos, como você falou, e que a maioria deles vão estar em diálise, e que a gente coloca e tira, né? Na diálise É. exatamente por isso que usa o calcitriol, porque você diminui os riscos aí dos efeitos colaterais, né? Vamos passar agora para o paciente já com sarcopenia, né? Então, essa é a forma de prevenir: exercício, proteína, vitaminas, principalmente a D. E o paciente com sarcopenia, o que que a gente tem no mercado? Aí nós temos o HMB, que é o hidroximetilbutirato, temos a creatina, temos os colágenos para músculo, Uhum. temos as plantas, né, que são precursoras do DEA, da deidroepiandrosterona, então tríbulos terrestres, que é muito prescrito também. Qual que é a sua rotina para o paciente com sarcopenia? Então, além do exercício, vitamina e a ingesta proteica, o que mais que você prescreve? E por É, quanto tempo?
Olha, vai depender do tipo de paciente. O paciente sarcopênico, mas que ainda está locomovendo, o paciente sarcopênico acamado, né? Porque se for o que a gente ainda consegue um grau de mobilidade adequado, né, nós vamos ainda insistir em um exercício resistido, mas com o fisioterapeuta acompanhando, pelo risco de lesões, né? Tanto a grande maioria dos sarcopênicos, eles vão ter uma osteoporose, uma osteopenia associada, então, às vezes, eu indico um exercício primeiramente assistido, né? Ou fisioterapeuta ou um profissional de educação física treinado para esse fim, né? Que não vá causar uma lesão no paciente, porque, infelizmente, a gente vê alguns profissionais um pouco afoitos e o paciente acaba lesionando, tendo que fazer repouso e o uso de outras medicações que vão, na verdade, piorar a sarcopenia. Né? Então, peço sempre que tenha uma assistência nesse início. Vamos também fazer esse inquérito alimentar, para fazer uma alimentação adequada, que também a grande maioria tem essa dificuldade da ingestão proteica. Eu costumo realmente prescrever o HMB, nessa dose de mais ou menos 3 gramas dia. A creatina, né? Hoje em dia, a gente já tem vários estudos, que é o grande medo da creatina na população idosa, era a questão da função renal. Né? A Hoje em dia, nefrite intersticial, né? hoje a gente tem vários estudos mostrando que a creatina não tem essa capacidade dessa lesão renal que era tão discutida. Mas a gente tem uma certa restrição, porque a maioria desses estudos não foram realizados na população idosa. Então, eu costumo prescrever 3 meses, né? Qual a dosagem da creatina que você passa? Olha, a dosagem padrão seria 3 gramas, né? Mas a gente Não, tem essa é muitos do pacientes. HMB, né? Não, e da creatina seria 3 gramas também. Também. Mas vai depender. Porque se for um paciente que não for, vamos colocar, tão magrinho, né? Tem uma dose mínima de 3 gramas, mas a gente tem que lembrar que às vezes a gente tem um obeso sarcopênico, que ele vai pesar mais, a gente vai precisar de uma dose maior. Então, a gente costuma não passar aí da faixa de 6 a 7 gramas diário, mas o ideal é você ajustar pelo peso, né? Então, seria 0,06 gramas por quilo dia. Então, às vezes, a gente chega a 5, 6 gramas. Mas, sendo que uma dose padrão, né? Quem tiver, às vezes, ainda pegando a mão de usar a creatina, se ele usar 3, ele já vai ter um estímulo interessante e depois vai acompanhando, né? Eu acho que eu faço a função renal a cada 3 meses no idoso, por segurança, né? Porque a gente tem que ter até essa comprovação, até por causa dos outros colegas que acompanham o paciente, pode ter um certo questionamento, né? Porque a expertise deles nesse ponto não é a mesma da gente que manipula isso, às vezes, todos os dias. Então, se a gente dá uma segurança para o paciente, uma segurança de trabalho, né, para a gente, falar, não estou fazendo com responsabilidade, estou monitorando, e aí a gente consegue fazer um trabalho bem feito. E a creatina Essa, também... essa, essa creatina, alguns estudos mostram que o HMB, né, entre 1 e 3 gramas, né, a Isso. prescrição, você poderia usar de 3 a 6 meses, mas teria que ter cuidado com o fígado, né? Ele O pode ser HMB, mais isso, hepatotóxico. E a hepatotóxico. creatina, então, de 3 a 6 gramas e o Gramas, cuidado maior com a função renal. isso. Mas por falta de estudos mesmo na população idosa, né? Porque na população jovem, todos os estudos até agora não conseguiram comprovar essa toxicidade renal. Pode Né? Deu usar para os a gente dois a ao mesmo segurança. tempo? Pode-se usar os dois ao mesmo tempo. Eles Eu atuam em vias costumo, diferentes. em vias diferentes. Então, às vezes, eu costumo colocar a creatina 3, o HMB 3, e a gente tem uma resposta bem interessante. Né? A gente vê uma recuperação aí nessa faixa de 6 meses, via bioimpedanciometria, ou quando a gente tem o DEXA, ou até mesmo aí pelo handgrip, um ganho de força muscular. O paciente fala que voltou a sair de casa, a passear com a família, que ele já faz uma caminhada no quarteirão, coisa que ele não dava conta de fazer. A gente percebe claramente, né, com a resposta clínica, mesmo se você não tiver como mensurar isso, clinicamente você percebe essa resposta. Tá? Agora, Existe um melhor que o outro? Um é melhor que o outro, não? Ou são não, complementares? são complementares, né? A gente não tem, Tá. pelo menos eu não conheço, se você conhecer, né? Não, não, é um colega que está É, perguntando aqui, ó. Perguntou se existe é, algum estudo head-to-head, né? Comparando creatina não. com HMB. Qual que seria melhor?
Eu não Também, conheço. eu acho que eles são complementares, né? Se você conhecer o estudo que faz essa comparação, eu realmente não conheço. Todos os estudos que eu Uhum. já li até hoje foi da associação dos dois, tendo melhor resposta. Agora, eu gosto muito também de lembrar da creatina na população idosa. Eu costumo usar muito, Frederico, mesmo para o paciente que está acamado, para a questão do ganho cognitivo, né? Que a gente Ok. só pensa na creatina, na creatina aí, nessa questão muscular, mas ela tem hoje já um fator de neuroproteção muito importante, tanto da Uhum. memória, do aprendizado, né? E a gente Uhum. pode usar já em idosos, mesmo sem qualquer declínio cognitivo ali já aparente. A gente vai fazer uma neuroproteção, né? Então, a gente Ok. vai fazer uma prevenção. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente já tem que começar a pensar quando você entra um paciente idoso, né, no consultório. Eu acho que cognição é um trabalho que a gente nunca pode esquecer de fazer. E as plantas? A gente tem que as duas principais seriam o tríbulos e a cúrcuma, É a né? A curva. cúrcuma também melhoraria a massa muscular, aí, mas já por uma função de diminuir inflamação, estresse Isso. oxidativo, Ativo né? E o tríbulo seria por aumentar o DEA, seria um precursor hormonal de estrógeno e e testosterona. testosterona. Você gosta de prescrever essas duas plantas? Você tem experiência? Tem alguma observação para os colegas com relação a essas duas Uhum. plantas? Eu gosto muito do Tribulus, tenho uma resposta muito boa com ele. Agora, eu vou dar aí para vocês uma experiência pessoal, né? Eu tenho Aham. um resultado melhor com o Tribulus não manipulado, tá? Que é o Pelo menos Androsten. o Andros tem, né? Pelo menos, assim, eu estou falando aqui na minha região, né? Não sei aí na Só tem ele, a gente manipulação pode falar o suas. nome dele Não também no tem mercado, outro, porque só tem ele, não tem não outro. tem outro, Você sabe que uma E vez eu fui passar para uma paciente do sexo feminino, o Androsten, você quase e aí apanhou. ela leu a bula. Ela leu a bula, aí estava escrito lá, aumenta o número de espermatozoides e não sei o quê. Falou, doutor, o senhor me passou um remédio errado, esse remédio é só para homem. Falei, Não, não, é porque ele vai ajudar na massa muscular, só pode tomar. Não, não vou tomar isso não, doutor. agora sim. Como eu estava falando para vocês aqui na minha região, não sei se é a realidade suas, né? Eu tenho resultado melhor com o Androstec. O manipulado, eu Certo. vou falar a verdade, que eu tenho um resultado muito pequeno. Eu não vejo uma resposta muito adequada. Eu prescrevo aí para quem, né, se quiser, e como você falou, só tem ele, não tem jeito, né? Eu É. gosto do Androsten Uno, pela Uhum. facilidade, né? Porque ele é Ele é, mais ele é de 200 miligramas? não, o Androsten comum que é 200, aí vai ser 3 vezes Ah, ao tá. dia, né? O Uno já é já é uma dose só diária. Uma vez só, né? Eu acho mais prático, menos chance do paciente não tomar a dose correta, né? Agora, o inconveniente é que ele realmente, em comparação com o manipulado, ele é um preço mais salgadinho um pouquinho, né? Então, Uhum. quase sempre os pacientes perguntam se pode trocar pelo manipulado, né? Mas E ele é a minha patotóxico experiência, também, né? sim, e ele é hepatotóxico, então a gente tem que ficar monitorando. E, como você falou aí da mulher, apesar dele não ter essa potência, vamos colocar assim, tão grande na elevação da testosterona, tem pessoas que são mais sensíveis e, às vezes, mulheres queixam de queda de cabelo. E aí a Uhum. gente tem que suspender também. Então, se estiverem prescrevendo, né, tribos e vier com queixa de queda de cabelo, a primeira coisa que eu faço, além de investigar outras causas de queda de cabelo, eu peço para suspender temporariamente o tribulus até terminar o resto da investigação e ver se não tem outra causa, porque é uma causa comum. Tem mulheres que respondem realmente com a queda. É que o Androsten Uno tem 280 miligramas, né? Isso. E E o 280. outro é 94. 94, isso. Isso. É Isso. isso. Isso, é isso É. mesmo. Eu troquei. Então, e você passa ele quando? Quando é que você acha que é interessante prescrever? Olha, eu passo em várias situações, Se tanto o numa HMB e a creatina não deram resultado, seria assim? Ou você já passa junto também? vai depender do grau aí da sarcopenia e da queixa do paciente. Vamos colocar um paciente que ainda está conseguindo ir para uma academia, fazer um exercício, né, aí de resistência, vida sexual ativa, tá queixando aí, né, uma diminuição de libido, tá mais, vamos colocar assim, preguiçoso, indisposto para atividade física, tendo baixa resposta.
eu já entro. Tá, Eu já entro com ele associado, às vezes, aí com a creatina. Eu gosto muito de ir associando gradativamente, né? Então, às vezes, certo. eu entro com o Androsten, mais a creatina, aguardo um pouco a resposta, até porque se eu pego 2 hepatotóxicos, eu tenho uma chance maior de ter algum grau de lesão. Uhum, Então, eu gosto sempre de não usar todos os recursos que a gente tem logo na primeira prescrição, porque a grande uhum, maioria das vezes não é necessário e a gente pode causar lesões. Então, eu vou associando. uhum. Não está tendo a resposta adequada, ou eu associo, ou eu troco. Então, a gente vai fazendo isso aí de acordo com a resposta do paciente. Muito bom. E o paciente mais grave? Vamos passar agora para o paciente com sarcopenia severa, aquele que está acamado, cadeirante. Por exemplo, um paciente da ortopedia que uma senhora idosa de 70 anos caiu, quebrou o quadril, está com dificuldade de andar, é sarcopênica e vai ficar mais parada, mais quieta. Como é que a gente vai fazer com ela? E que Né? você não me deixa fazer, Cadeirante. e que você não me deixa fazer nem fisioterapia. É, justamente, ela nem, não tem como, né? Não está saindo de casa, tá difícil entrar no carro, não tem condição, às vezes, de ter o professor, né? O personal dentro de casa. Como é que a gente pode tratar? A gente vai fazer tudo isso que a gente já falou, né? Então, Sim. vitaminas, atividade física, fisioterapia, né? Com um profissional adequado, aumentar a ingesta proteica, né? Comer ovo. é, Vamos passar aí a creatina, o HMB, o tribulus, mas precisa de dar um up, né, nesse paciente. O que você costuma prescrever para esse paciente? O FDA tem que, para pacientes acamados ou HIV caquéticos, poderia ser prescrito GH. Outra indicação de bula que tem para alguns pacientes com sarcopenia, osteoporose e anemia seria a nandrolona. E para homens com hipogonadismo confirmado, a testosterona. Né? Como é que Uhum. você avalia esses hormônios? Inclusive, tem um colega aqui que perguntou, ele pergunta sobre a oxinandrolona, que a experiência dele é melhor. O Bruno, que é de Minas também, ele Uhum. fala da oxinandrolona, que poderia ajudar tanto na sarcopenia quanto na obesidade sarcopênica. Né? Que você vê desses hormônios? Quando é que você procura prescrever? Quais os cuidados que tem que ter? Como é que você avalia isso? Então, assim, primeira coisa é exatamente isso aí que você falou. Todos os recursos já foram esgotados, né? A gente e não está conseguindo uma boa resposta. É uma boa opção, né? A gente tem, inclusive, pegando um paciente ainda mais crítico um pouquinho, né? A gente já tem publicações de uso de testosterona em pacientes que você não está conseguindo estubar, né? Para aumentar a força do diafragma. Então, a gente está tendo realmente muito embasamento científico indo nessa direção. Né? Então, os hormônios podem ser utilizados nessa fase, sim, e a gente tem uma boa resposta. A oxandrolona eu acho que é o recurso hoje que tem sido mais utilizado, pelo menos é o que eu uso com mais frequência, mas realmente é aquele paciente que eu já usei todos os outros recursos. Aí a gente utiliza por tempo limitado também, acompanhando todos os níveis hormonais, os níveis hepáticos, e vendo também a resposta do paciente. Porque, infelizmente, eu não sei se você tem também essa experiência, alguns pacientes sarcopênicos muito graves, eles não reagem nem com a hormonioterapia. Né? A gente tenta, uns reagem e outros não. Né? Já estão numa fase que o músculo já não está reagindo nem a todos os recursos que a gente tem hoje aí disponíveis. Mas você prefere a oxinandrolona ou a nandrolona? Porque a nandrolona Lona, é o decadurabolino, é isso que tinha nas isso, farmácias, e isso. agora a gente nem encontra mais, né? Não Não, está tendo na farmácia. não, não Tinha ele existe. de 25 e de 50 miligramas, e de 100 miligramas. Você podia passar de 15 em 15 dias, uma vez por semana intramuscular, durante uns 3 meses. Quando você vai prescrever, como é que você prescreve? O que você prescreve e como? Olha, eu hoje tenho mais experiência com a oxandrolona, tá? Oxinandrolona. Eu não tenho muita experiência com a nandrolona hoje, exatamente por essa falta no mercado. Então, é o que a gente tem trabalhado mais, né? Então, aí às vezes eu inicio com a dose mais baixa, uma dose aí de 5 miligramas e vou observando. Vai depender aí de cada paciente. Você usa uns 3 meses?
3 meses em média, como a gente, né, tinha Tá, aqui falado, e para reavaliar. Então, não costumo ok. usar dose alta, porque a grande maioria dos pacientes são pacientes frágeis, né, que a Uhum. gente tem que ir com bastante cautela e ir avaliando aí a cada 3 meses a resposta. E a contraindicação principal seria cardiopatias, hipertensão, AVC, Cardiopatição, infarto. isso. E outra, Tá. outra alternativa, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, até como prevenção até da própria osteoporose, eu acho que é a própria testosterona, né? Porque a gente sabe aí que essa testosterona, principalmente abaixo da testosterona livre, também vai levar à saída de cálcio do músculo esquelético, né? Então, vai levando aí ao osso mais frágil, mais sujeito a fraturas, vai levar também a um processo aí de anemia, né? Tem as anemias crônicas no idoso que você não consegue descobrir, né, de onde está vindo, né? Você olha ferro, ferritina, cobre, ácido fólico, B12 estão normais, e quando você vai dosar testosterona, principalmente aí a livre, você vê uma redução importante. Quando você faz essa reposição, a gente melhora, inclusive, o quadro de anemia crônica, que você não sabia de onde que esse paciente estava anemiando. Né? E a gente tem que lembrar que vai dar força muscular também e prevenir essa questão aí dessa saída do cálcio do osso, né? Deixando o paciente sujeito a fraturas e a limitação. Tá, a gente até estava falando das plantas, né? Falamos mais do tribos, esquecemos da cúrcuma. O colega lembrou aqui. Qual que é a dose de cúrcuma que você prescreve para tentar? Doutor Bernardo, lá de Vitória, um abraço, doutor Bernardo. Como é que você prescreve a cúrcuma para melhorar a massa muscular? A gente tem os estudos aí de osteoartrite, né? Tem alguns produtos na farmácia, 1.000 miligramas ao dia, 400 Uhum, miligramas ao miligramas ao dia, dia. né? Porque eles já têm toda uma formulação própria para absorção, biodisponibilidade, metabolização hepática. E para músculo, tem que ser uma dose maior, menor? O que você costuma O prescrever? que eu tenho utilizado de rotina é 500 miligramas ao dia, né, podendo Uhum. chegar até 800 miligramas ao dia. Mas eu inicio normalmente com 500 miligramas de cúrcuma ao dia durante 3 meses e vou também reavaliando, né, com exames específicos, como a gente já comentou aí, força, né, força de levantar e sentar, com a Uhum. bioimpedância, e aí a gente vai avaliando. Os colegas, os estudos melhores que tem para ganho de massa muscular são com esse medicamento novo, que é o cúrcuma long vida, que ele é de Uhum, 400 e você pode tomar 2 por dia, chegando a 800, como a Juliana isso. falou, e realmente ele melhora não só a osteoartrite, mas ele melhora a função cognitiva, como você tinha comentado, no idoso, que é Uhum, interessante, usando 800 miligramas. isso. E melhora a massa muscular também em poucas semanas. Agora, o cuidado com a cúrcuma é que ela não pode ser prescrita em pacientes que usam antiagregantes e anticoagulantes. Isso. Então, está na bula porque ela pode aumentar o sangramento dos pacientes. Então, se o paciente já toma aspirina, clopidogrel, um anticoagulante, não convém usar cúrcuma, tá? Vamos lembrar disso aí. E é muito comum, né, o idoso estar usando Usando o anticoagulante. esses produtos, Então, né? assim, Ó, o principalmente no Reinaldo idoso, Júnior, assim, pode falar. principalmente no idoso, eu gosto muito da parcimônia, sabe? Eu gosto de começar Sim. sempre com a dose menor e ir aumentando gradativamente, nunca colocar vários suplementos, né, numa única receita. Coloco alguns, a gente avalia e vai readaptando isso aí de acordo com a necessidade de cada um. A gente tem que lembrar que é um paciente, né, inclusive polimedicado, né, com uma polifarmácia, que pode ter alguns medicamentos que podem contraindicar algumas suplementações. Então, eu gosto de começar sempre com menos, igual eu te falei, às vezes começo com 400, 500, evoluo para 800, e nos outros casos também eu sempre começo com a menor dose e vou aumentando gradativamente de acordo com a resposta e avaliação laboratorial e de resposta clínica mesmo. O Reinaldo Júnior está falando que encontra ainda em algumas farmácias o Deca com 50 miligramas, que às vezes pode Ah, tá. encontrar, tá? Eu realmente não tenho Juliana, então, encontrado. também não tem encontrado, não. Falamos bastante sobre sarcopenia, falamos um pouquinho aí da obesidade sarcopênica, né? E agora Sim. vamos falar um pouquinho de obesidade. O que que tem de novo? Andei vendo algumas coisas novas, né? O que tem de mais novo é o povo
o cabeleireiro prescrevendo Ozempic, né, para todo mundo, né? Que tá Inclusive, assim, a que tá Novo Nordisk complicado. a Novo Nordisk já colocou um aviso, né, no site deles que agora, a partir do segundo semestre, vai faltar o Ozempic, que eles não dão conta mais de produzir. Não, pois é, não. Hoje eu atendi uma paciente, doutor, o que que o senhor acha? Eu devo usar ou não? Minha parente já está usando, minha não sei quem está usando, não sei quem está usando. Eu falei, ó, você precisa? Não, eu quero perder uns 3, 4 quilos só. Eu falei, olha, tá difícil, não é para isso, né? É um paciente para Não. paciente, é um remédio para paciente diabético ou realmente para quem está obeso, né? Dentro das escalas de obesidade ali. Mas a gente está vendo as pessoas usarem para perder 3, 4 quilos, né? Que É, é uma forma mais fácil de perder, mas esquece que pode ter complicações, né? Conheço uma paciente que estava usando e teve uma hepatite aguda e foi ver, era cálculo biliar. Então, é muito comum, né, dar pedra na vesícula, cálculo biliar, e o paciente desenvolver uma pancreatite, uma hepatite, por causa desses medicamentos, né? E a gente viu que surgiu um novo agora, que é o Mounjaro, que ele tem um outro mecanismo acoplado, ele não chegou no Brasil ainda, que é a tirzapatida, né? Ela uhum, não chegou no Brasil, é do Lilly, além de atuar no GLP-1, né? Que são esses medicamentos que atuam no GLP-1, ele atua em outra proteína lá. E essa tizapatida, ela conversei com o pessoal do Lilly, falei, e aí, já estão dando aulas no congresso, né, para os endócrinos, para o pessoal da nutrologia. E aí eu falei, ó, vai chegar quando o Brasil, o pessoal do Lilly, doutor? Não sabemos se vai chegar, porque o Lilly não está dando conta de produzir o que vende nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, tá uma febre esses usos dessas medicações. O que que você pode falar a respeito desses medicamentos para a gente? eu acho que assim, na obesidade, né, sarcopênica ou não, né, eu acho que a liraglutida, a semaglutida são excelentes recursos que a gente tem, mas como eu gosto sempre de lembrar meus pacientes, são sempre mecanismos, são sempre ajudantes, né? Nós vamos ter que ter mudança de hábitos alimentares, vamos ter que fazer atividade física, porque, inclusive essa paciente que você comentou, que é para perder 3, 4 quilos, ela vai usar ou a lira ou a semaglutida, ela vai perder rapidamente esse peso, mas sem ter reaprendido a alimentar, sem ter incorporado atividade física, sem ter mudado rotina de vida, e automaticamente, assim que ela tirar a medicação, ela vai voltar a ganhar mais até do que 3, 4 quilos, e daqui a pouco vai falar porque a medicação dá efeito rebote. Né? E a gente sabe que tanto a lira e a sema não dão efeito rebote. O caso é que a gente esquece que tem que aprender a alimentar e fazer atividade física para manter o peso depois. Né? Até a cirurgia bariátrica, depois de 5 anos, o paciente pode voltar a engordar, né? Depois do terceiro, quarto ano, já tem uma chance maior de reganho de peso e que a gente tem que realmente vigiar mais de perto. Então, assim, eu acho que a SEMA e a Lira são recursos fantásticos que a gente tem hoje e que estão sendo, às vezes, muito mal utilizados, às vezes usados em subdosagens, que tem sido, né, um outro problema que a gente está tendo. Né? Todos os estudos que a gente tem, vamos pegar aí da Lira, que tem mais estudos, né, do que da semaglutida, mostra que é uma perda eficiente, uma perda maior e maior manutenção de peso se eu chego na dose de tratamento, que é 3 miligramas. Mas, infelizmente, a gente vê os pacientes utilizando e às vezes, com prescrição mesmo de vários colegas, de 1,8. E aí estabiliza a perda de peso, não consegue, quando vai progredir para 2,4, para 3, a gente já não tem a mesma resposta. Então, a gente tem que lembrar muito que essas doses, elas são realmente doses de adaptação, a dose de tratamento é a de 3 miligramas, né, para a gente ter um resultado interessante. Tem muitos pacientes que falam, né, que começam a tomar e falam assim, não, eu vou viajar, eu paro, aí fica ter esse uso intermitente, aí não tem uma resposta também, né, interessante da medicação. Então, a gente tem que lembrar que é uma medicação de pelo menos médio prazo, que a gente tem que usar a dose adequada, e eu acho que a gente tem uma resposta muito boa. Mas Esse tem os médio efeitos prazo que você colaterais, fala é de 6 meses a 1 ano? por aí, nessa faixa, dependendo do nível de obesidade, né? Sim, Mas sim, com certeza. é nessa faixa. E a gente tem que lembrar, né? Dois efeitos colaterais muito importantes é a pancreatite
E outro que todo mundo esquece, às vezes, de falar, que é tumor de tireoide, né? Que também pode se ter. Então, são os dois efeitos colaterais considerados graves, que a gente tem que monitorar. Então, quando eu entrego uma receita de liraglutida, de semaglutida, eu não simplesmente escrevo lá o nome da medicação, né? Vai quase que um panfleto, né, escrito de cima e embaixo, as orientações, e uma que eu coloco lá grifada, em negrito, em caixa alta, né? Em caso de dor abdominal alta, suspenda imediatamente a medicação e entre em contato no número tal. Né? Eu falo assim, olha, suspende primeiro e me liga depois. Para de usar, para a gente poder realmente avaliar, né? Eu trabalho, né, em nutrologia hospitalar, então eu já tive, né, o desprazer de atender alguns pacientes com pancreatite com uso de liraglutida. Então acontece com uma certa frequência. Sim. Agora, todos que eu atendi até hoje foram pancreatites leves. Nenhum Reversíveis, complicou, né? todas. Ficaram uma semana de hospitalização, um ficou até menos, 3 dias, e reverteu. Essa indicação que eu vou falar aqui não é em bula, é conduta pessoal. Em bula, a gente não vê contraindicação de nenhuma das duas em caso de polelitíase. Eu, particularmente, não utilizo, Eu né? também acho que não deve. Mas não tem contraindicação em bula, Sim, né? Se sim. você se procurar, não tem, né? Tem colegas que prescrevem, não estão errados, né? Não tem realmente contraindicação. Eu tenho já um pouquinho de receio de prescrever e a gente tem uma complicação aí com uma pancreatite, né? Que pode vir a ser uma pancreatite grave, principalmente se for obstrutiva, né? No caso de uma calculose. Então, eu já tenho um pouco mais de receio. Outra novidade que eu andei lendo foi sobre o balão um balão intragástrico, né? Que já existe há algum tempo. O balão é Sim, colocado por endoscopia, mas parece que desenvolveram um balão agora que ele é menor, não precisa ser colocado por endoscopia e que ele é biodegradável, então você não precisa retirar também, ele vai sair nas fezes, ele vai se degradar isso. tipo, a cada 6 meses ele se degrada e você Degrada. teria que colocar outro, de 3 a 6 meses, né? Você teria que Isso. colocar outro. O que você A pode questão, falar do balão intragástrico? olha, eu tenho aí algumas restrições com o tratamento com o balão. Não é restrição quanto à resposta imediata que ele dá, né? Apesar de que eu tenho alguns pacientes que perderam muito pouco peso com o balão, né? Eles continuaram comendo bastante, não deram conta de diminuir a ingestão e conseguiu. Gente, aqui tá, tá com o Desliga o microfone. som, por favor. Tem Não alguém com estou o som ouvindo. aberto. E Ah, assim, desligou. eu não estava conseguindo aqui falar. Então, é É. o seguinte, eu tive alguns pacientes que, mesmo com balão, não tiveram perda de pesos importantes. Claro que são exceções, mas existem. Qual que é a ressalva que eu tenho com o balão? Eu falo que quase todos os pacientes que se propõem a colocar o balão, se eles fizessem aquilo que eles se propõem, a gente teria um resultado maravilhoso. Né? Porque eles sempre falam, não, eu quero colocar o balão, porque enquanto isso eu vou conseguir colocar atividade física, eu vou melhorar a minha alimentação, e vai ser um impulso para eu poder conseguir seguir em frente. Seria fantástico. Na prática, o que acontece? Ele coloca o balão, ele começa a perder peso, mesmo alimentando erradamente, né? Ele diminui a ingestão calórica, mas não melhorando a qualidade da alimentação. E é aquela coisa, estou perdendo peso, sem fazer atividade física, para que eu vou começar isso mesmo? E aí ele perde realmente muito peso, retirou o balão, 3 meses a 6 meses, em média, todos os meus pacientes se tornaram o peso inicial ou mais. Eu tinha uma única paciente até hoje que não teve retorno de peso com balão intragástrico. Ela retirou o balão e ficou com peso estável mais ou menos um ano, mais ou menos. E aí ela engravidou. Na gestação, ela ganhou cerca de 50 quilos. Era o único caso de sucesso que eu tinha tido com o balão até então. Né? Mas é aquela questão, quando o paciente ele chega com essa proposta, eu quero colocar o balão, eu não contraindico, né? Eu falo, não, então vamos te dar apoio para essa decisão que você tomou.
né? Então, nós vamos acompanhar, vamos fazer dieta, vamos acompanhar os efeitos colaterais do balão, a gente dá todo o apoio para o paciente que ele se decidiu a colocar. Mas, hoje, inclusive, indicação formal, né, que a gente tem para balão, hoje ele já não entra mais no tratamento clínico anti-obesidade. Hoje, em protocolo, o balão ele entra como tratamento pré-cirurgia bariátrica, né, exatamente por essa falha terapêutica que ele tem, né, clinicamente. Então, hoje, a indicação formal de balão, o paciente que tem que fazer bariátrica, está com a indicação de bariátrica e não consegue perder um pouco de peso para diminuir o risco operatório. Então, se entra aí com 6 meses a 1 ano com balão, para reduzir uma boa parte do peso, para diminuir risco, retira o balão uma semana antes, ou até dentro mesmo do bloco cirúrgico, no dia da cirurgia, para não ter o reganho de peso antes da cirurgia. Então, a indicação formal hoje de balão seria pré-cirurgia bariátrica. Muito bem, demos 1 hora aqui já de conversa, ó, estamos dentro do nosso tempo, respondemos algumas perguntas, mais alguém quer mandar alguma pergunta no chat, para a gente poder encerrar? Juliana, eu queria agradecer já de antemão, né, a sua presença aqui, a nossa conversa. Quero passar para o pessoal da APM, não sei se o Fábio quer falar algo, Fábio. Acho que ele está aqui com a Olá, gente. Deixa doutor eu ver. Frederico Barra, tudo bem? Tá me vendo? Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Doutora Juliana Couto, boa Oi, noite. Fábio, boa noite. Estou aqui vindo direto da PM aqui no fundo para falar para Ó, vocês que eu estou muito feliz, muito honrado em estar aqui participando com vocês. Pessoal que está na live, meu nome é Fábio Mafra, eu sou gerente comercial da APM e venho falar para vocês. Hoje nós aprendemos aí sobre obesidade, sarcopenia. Então, a gente viu a importância que é dos médicos conhecerem o estudo dos nutrientes, né? Como que vai receitar, entender mais. E eu venho fazer um grande convite para vocês. Nós estamos com uma turma de pós-graduação em nutrologia, inaugurando agora em agosto, com a coordenação da nossa magníssima, que está aqui na live, doutora Juliana Couto. Quero convidar todos vocês para que possam vir conhecer mais. A Amanda, mas a Maria Eduarda está colocando agora aí no chat para vocês o contato. Quer saber mais sobre a pós, maiores informações? Chama a gente aqui que um consultor vai passar todas as informações. Pessoal, após apenas de 12 meses, e você vai sair sabendo tudo sobre nutrologia. Eu não sou da área, conversei um pouquinho com a doutora Juliana, saí aprendendo muita coisa. Então, imagino que vocês podem absorver durante esses 12 meses. Chama lá, que nós teremos o maior prazer de te apresentar. E outra coisa, para você que participou da live, vai ter uma condição diferenciada, viu? Chama na live, se interessou, chama lá que eu te passo tudo. Até mais. Obrigado, doutor Frederico Barra. Obrigado, doutora Juliana. E muito obrigado, doutores. Espero vocês lá para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa pós-graduação. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite, Fábio. Obrigado, Mafra, um abraço. Tem uma colega, a Valéria, perguntando aqui sobre a referência, a doutora Juliana já colocou lá em cima, Eu ó. coloquei. Calf Circumference Cutoff Isso. Values. Então já está lá em cima, Valéria. Você pode olhar aí, está no chat, tá? Só subir aí a setinha do chat, já está lá em cima. Tem mais alguma Muito outra bem, mais referência alguém? que eu fiquei devendo, não? Era esse mesmo Só da isso, né? referência, era da referência relacionada a como avaliar a sarcopenia. Isso. Doutora, suas últimas palavras, quer comentar mais alguma coisa aí sobre o obeso sarcopênico, se existe alguma diferença que a gente tem que ter cuidado em relação ao sarcopênico mesmo? Olha, Frederico, é uma coisa que a gente luta diariamente, tanto no consultório ou a nível hospitalar, né? Que é, às vezes, um certo, vamos colocar assim, uma falta de olhar diferenciado para o paciente obeso, né? Porque é muito difícil, às vezes, você perceber a perda involuntária, né, de peso no obeso. E se ele está perdendo peso, é sempre visto como uma coisa boa, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, a perda de peso, ela é interessante quando ela é feita de uma maneira proposital e bem direcionada.
né? E se a gente pensar que a perda de peso de 1 a 2% em uma semana, ela já é considerada desnutrição grave, né? Inclusive podendo levar a sarcopenia e todas as complicações da desnutrição, né? E da sarcopenia. Se eu tiver um paciente de 100 quilos, se ele tiver perdido 1 quilo ou 2 quilos de forma involuntária numa semana, a gente não vai nem perceber, né? Então, a gente deixa passar muito diagnóstico, e se ele está perdendo, o que a gente escuta muito é assim, não, ele tem caixa para perder, não tem problema não. Não, gente, não tem, né? Então, não se pode perder peso de forma involuntária, a gente tem que procurar saber o que está acontecendo, ter um olhar muito diferenciado para o paciente obeso, né? Muito carinhoso mesmo, muito acolhedor, que é um paciente que já vem de uma história de vida, às vezes, muito sofrida, e que, às vezes, a gente não percebe essas nuances. Eu acho que nós, como especialistas, todos vocês que estão querendo entrar, né, nessa área aí do tratamento da nutrologia, a gente tem que começar a ter esse olhar um pouco diferenciado ao paciente obeso, né, para a gente não deixar passar diagnósticos importantes que eu tenho visto, tem deixado passar por não olhar para ele da maneira correta. Inclusive, por ser especialista em dor, muitas vezes eu recebo paciente bariátrico com lombalgia. Aí a gente faz a ressonância, piorou a hérnia de disco, né? Piorou uma instabilidade vertebral. Aí o paciente, doutor, quando eu era obeso, eu não sentia dor nas costas, agora que eu emagreci 30, 40 quilos, estou com dor. Eu falei, ó, você perdeu o que estava segurando a pressão na sua Estava coluna, que era o segurando. músculo. É. Era o que estava segurando a pressão, era o músculo. Aí você emagreceu muito Emagreceu, rápido, perdeu né? Por ali. causa da bariátrica, você perdeu o músculo, sobrecarregou a coluna. Então, isso é muito comum, o paciente perder músculo e começar a sobrecarregar joelho, quadril, coluna. Então, é lógico que tem que perder, tem que ser uma coisa gradual, fisiológica, né? Saudável, né? E perdendo massa gorda e ganhando massa magra, mas temos que estar atento a essas perdas rápidas, como você bem falou, né? Eu tenho uma paciente que eu falo que a bariátrica salvou a vida dela, porque ela vinha com uma dor na perna, vou agora colocar Frederico no fogo, né? Procurou vários ortopedistas, não, é o excesso de peso, ela pesava seus 130 quilos, não, é excesso de peso, você perder peso vai melhorar, e ela, não, mas a dor está ruim, não, você perder peso vai melhorar. E isso ela ficou mais ou menos uns 8 meses, procurou vários ortopedistas e, não, a dor era excesso de peso. Ela fez a bariátrica, e aí, fazendo atividade física, ela já estava mancando, estando realmente bem limitada, e era um tumor ósseo. Oh. Então, assim, se não tivesse perdido peso, não teria tido o cuidado diagnóstico do tumor. de olhar a perna dela, né? E a causa da dor não ser simplesmente a obesidade, né? Justamente. E hoje, graças a Deus, ela está bem, né? Continuou perdendo peso, fez o tratamento e até então está estável. Então, assim, é por isso que eu gosto de ressaltar, vamos ter um olhar um pouquinho carinhoso, um pouquinho cuidadoso, né, para o paciente obeso, que vai ser a realidade do nosso consultório, e eu acho que nós somos, né, as pessoas que temos que ter esse olhar diferenciado, né? Nós não podemos fazer mais do mesmo, né? Nós temos que fazer algo diferente. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, então. Queria agradecer a todos. Vamos encerrar aqui por enquanto. E a gente vai postando mais reuniões, mais eventos aí, mais lives, né? Ao longo desse ano que a gente for tendo, tá bom? Vamos comunicando aí os eventos para vocês. Entrem no site da PM. Temos várias aulas lá para vocês verem, vários eventos, várias revistas científicas. Vocês podem navegar lá. E qualquer coisa pode conversar comigo, com os colegas, né? Com os nossos coordenadores, tá bom? Muito obrigado, um abraço e boa noite. Boa noite a todos, gente. Obrigada.